Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiríssimo episódio desse podcast maravilhoso que a gente criou, Café Corpo e Caos. Hoje a gente vai falar um tema bem interessante, mas antes eu queria me apresentar. Eu me chamo Gabriela Manrubia Bressaroto e eu tô aqui com a minha amiga Yasmin Kiss de Almeida. E a gente vai falar sobre diversos assuntos do nosso dia a dia e também de coisas que a gente percebe, ideias, né, que vão surgindo assim ao longo do dia na nossa rotina e que a gente falou, por que não? Isso não pode dar um podcast, não pode dar diálogos, reflexões, e a gente está muito feliz de você estar aqui ouvindo a gente ou assistindo a gente, porque para quem está só ouvindo, a gente também está com formato em vídeo aqui no podcast. Então, eu quero muito que a gente tenha esse espaço para também ter essas trocas. Então, já siga a gente nas nossas redes sociais, todas, cafécorpicaus.pod, inclusive no nosso e-mail, não é, Yas? E hoje eu quero trazer aqui um tema. Você quer apresentar o tema pra gente? Do caos à criação. A arte de gestar novas experiências. E nasceu, né, gente? Tá nascendo. Tá nascendo. Acho que quando eu pensei, eu convidei a Yas pra falar sobre esse assunto, assim, de quando a gente senta na mesa de café e a gente não sabe o que vai sair de lá. A gente só sabe que a gente precisa colocar alguma coisa pra fora, né? E aí eu pensei nisso num contexto completamente aleatório da minha vida, essa ideia do podcast. Eu só sabia que eu precisava falar. Isso aconteceu de um projeto de gestação mesmo, né? Um processo. E aí eu convidei a Yas pra gente poder desenrolar aqui esses assuntos, ter gestar essa conversa. Isso juntas. Exatamente, gestar isso juntas. E, gente, pra mim, acho que gestar novas experiências, eu não sei se vocês se identificam com isso, assim, né, amiga? Se você já passou por essa sensação de como que é a gente ser tomado por uma ideia, tipo, muito criativa e isso levar um processo. A gente passa por diversos questionamentos, tipo, será que eu vou ser aceita? Será que isso vai pra frente mesmo? Será que é só mais uma ideia louca que eu vou jogar lá no cemitério das ideias que eu tenho dentro de mim e nunca vou desenrolar isso de fato, assim, eu poder, de alguma forma, materializar, sabe? Então, como eu tava falando, acho que surgiu de uma necessidade minha de comunicar um pouco, né? O podcast veio dessa ideia de comunicar um pouco essas vontades que eu tinha de falar abertamente, sabe? Sem colocar tanto... será que eu tô muito correta em falar isso? Será que não vão achar tal coisa do que eu falar? Eu acho que eu tinha um pouco desses questionamentos ainda dentro de mim que me geravam uma insegurança de poder expor o que eu realmente sou e acredito e essa minha energia criativa, assim, pro mundo. E eu, muitas vezes, assim, a gente vai falar ainda aqui, né, mais pra frente, mas já adiantando, sou psicóloga, Yas também, mas esse aqui não é o foco, sabe? Não é um podcast para psicologia, é um podcast de pessoas para pessoas, de almas para almas, assim. Mas muitas vezes dentro da clínica eu ficava pensando, nossa, a gente teve um papo tão legal aqui, um papo assim, não sobre a intimidade da história de cada um ali no setting terapêutico, mas foi assim um papo sobre existência, sobre o universo, sobre coisas que todo o nosso coletivo passa, e eu falei, cara, aquilo ficou muito restrito a poucos metros quadrados, sabe? E como que isso pode sair dali para alcançar outras coisas e outras pessoas e, quem sabe, despertar novos insights e plantar aquela sementinha para as outras pessoas também gestarem, sabe? Então eu acho que foi no ímpeto de, nossa, eu preciso colocar essas ideias, essa criatividade para fora através da comunicação, que é uma coisa que eu valorizo muito, assim, que para mim é muito gostoso comunicar tudo isso que a minha alma quer falar. Então, eu acho que o processo de gestar é também passar por uma necessidade, assim, que eu sinto de
de estar colocando alguma coisa que é propriamente minha no mundo, sabe? Poder fazer isso de uma forma liberta, assim. Então, acho que veio mais ou menos daí essa ideia de, assim, pô, tô ali tomando um café e de repente de um assunto que era, tipo, estamos falando de caneta, de repente a gente já tá falando sobre... Questões existenciais. Exato, o que que é que a gente acessa depois que a gente morre, sabe? Essa coisa assim, tipo, nossa, pra que que a gente tá aqui? Missões e tal. Então, uma coisa totalmente, às vezes, simples que se torna algo profundo e vice-versa, assim, sabe? A gente começa a pensar sobre as micro coisas do nosso dia a dia. Acho que pra mim tem muito isso. Não sei se pra você tem algo assim do que eu falei. Acho que sim, acho que faz sentido. Eu acho que tem muito essa coisa de estar preparado também, porque eu penso nessa coisa da gestação em si, né? Ainda não sou mãe, mas tenho muita vontade. Inclusive, sonhei esse ano que estava grávida, que esse ano eu ficaria grávida, assim, do nada. E aí, eu acho que essa coisa do gestar também é muito além do somente gestar uma criança, né? Gestar um bebê. Eu acho que coisas que a gente traz pro mundo, coisas que a gente coloca ali no mundo, de certa forma. E, geralmente, eu tenho muito, assim, eu penso muito, né? Eu penso demais, mas geralmente eu guardo mais uma coisa mais pra mim. Porque, assim, a Gabi, ela é mais extrovertida, né? Eu sou mais introvertida. Então, hoje eu ainda consigo me comunicar, eu consigo falar mais, assim... Mas eu ainda tenho vergonha, ainda fico mais na minha, assim. Então, eu sou muito analista ali, de analisar, de ficar olhando, até me sentir confortável pra conseguir realmente falar com a pessoa e depois vai, né? Mas até acontecer isso no momento, eu fico um pouco mais na minha. Então, geralmente, eu acho que essa coisa do gestar, digamos assim, eu acho que é uma coisa que por muito tempo, assim, por muitas vezes eu tinha ideias e era uma coisa que eu ficava pra mim e eu perguntava eu queria saber as respostas e eu perguntava dentro de mim apenas. Como se eu fosse a minha única bibliografia, digamos assim. E eu acho muito importante, acho fundamental. E eu acho que é delicioso também isso que você disse, no sentido de que... Dessa troca, né? Sim, desse diálogo mesmo, da discussão. Uma vez eu comentei com um amigo que... Eu não gosto quando eu tô conversando com uma pessoa, quando eu tô me relacionando com alguém... E a pessoa não briga comigo. Tipo assim, aí ele ficou assim, como assim, Yas? Como assim? Você tá reclamando de coisas, sabe? Como se não tivesse a ver. Mas não é da briga, tipo, violência, claro que não. Mas no sentido da discussão mesmo. Acho que quando você fala com uma pessoa, quando você dialoga ali com uma pessoa e a pessoa sempre... Ela não aparece, assim. Tudo que ela fala, tudo que você fala, a pessoa concorda. A pessoa, tipo, você que sabe. Parece que ela nem tá presente o suficiente ali, sim, né? Pra troca. Você quer... o que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai comer hoje? Aí a pessoa, mas escolhe você. O que você que sabe? Tipo, gente, se for assim, eu não preciso me relacionar, entendeu? Porque aí eu escolho por mim mesma. Sim. Então, acho que a relação, né? A troca, acho que ela remete muito a isso de ter mesmo uma discussão, de ter pontos de vista diferentes. Eu acho que é difícil de lidar com coisas quando você fala alguma coisa que a pessoa não concorda, realmente não é uma coisa fácil. Mas eu acho que é justamente isso que faz com que a gente amadureça, cresça, esse tipo de coisa. E essa coisa do gestar é aquilo, né? Mesmo mulher gestando sozinha, no sentido biológico, ela precisa do outro para conseguir ter uma criança ali, né? Então, acho que fazendo esse simbolismo, essa analogia, eu acho que é nesse sentido. Então, acho que também essa questão do podcast ser em dupla, né? Ser uma troca, justamente. Porque eu poderia só falar coisas da minha cabeça, a Gabi coisas da cabeça dela, mas aí não teria justamente essa discussão. E eu acho que é uma coisa também que a gente quer trazer pra vocês também, em comentários, pra gente justamente continuar esse diálogo, assim, em outros episódios, ou em respostas mesmo, ou redes sociais, pra gente ter essa troca. A gente não quer... Eu, pelo menos, eu não gosto dessa coisa, desse lugar de mestre, assim, sabe? Tipo assim, e até como piscina. Essa coisa, tipo, eu sou a responsável, assim, então eu tenho que falar o que você faz. Sim, eu sei e você não sabe, né? Eu acho que é justamente essa relação horizontal. De, tipo... Na verdade, aqui é um espaço pra gente realmente desconstruir isso, assim. Sim. Desconstruir isso num sentido de... Cara, a gente é humano, sabe? A gente erra. Acho que numa sociedade atual, assim, que a gente entra num padrão de comparação e ideais de perfeição tão extremos,
tipo, com as redes sociais, né, e tudo mais, eu acho que quando a gente para pra ver o outro e falar, nossa, tipo, a gente também tem insegurança, sabe? A gente também erra pra caramba, ou às vezes a gente vai ter uma opinião, nossa, mas essa opinião dela, ela não pode ter isso. Tipo, gente, o que é rico das trocas é justamente a gente ter a oposição ali, a gente ter algum espaço pra gente poder, inclusive, dialogar e opinar a favor ou contrário, ou ter essa construção que é da onde vai sair as ideias, né? O caos do nome do podcast é justamente isso. A gente não tem algo que é totalmente harmonioso, porque, assim, nada surgiu totalmente da harmonia. Inclusive, o universo surgiu do caos. Do caos, exato. Então, a gente não consegue atingir esse lugar de gestar novas ideias se a gente não entrar, pelo menos, em conflito com alguma coisa. Que é da onde vai sair algo pra gente poder colocar em prática e defender aquilo que a gente acredita e sente que é verdadeiro. E, inclusive, o fato de eu ter te chamado para participar também desse projeto é justamente, eu falei acho que semana passada pro meu analista, assim, eu falei, olha, eu escolhi uma amiga que ela é uma pessoa pensamento, assim, e eu sou uma pessoa sentimento. Eu sou extrovertida, ela é introvertida, a gente se conversa muito num sentido de relacionar muito as ideias e, enfim, tudo isso que a gente dá match, mas a gente funciona no mundo de formas diferentes. Totalmente. E mas isso o é nosso essencial. diálogo dá bom, né? Tipo, não, o nosso bem, diálogo super... vai para lugares que a gente consegue, acho que, nutrir essas gestações, assim, que a gente quer colocar no mundo, né? Esses bebês aí, projetos que a gente quer colocar no mundo, justamente por isso, assim, e eu aprendo muito no diálogo com você, porque às vezes eu sou muito impulsiva. Então, às vezes eu preciso entender, eu acho que eu preciso primeiro estruturar melhor as coisas, que é algo que você faz muito mais facilmente do que eu, pra gente colocar em prática isso também. Então, acho que assim, tem tudo pra dar um bom café esse projeto. Total. E você também comigo, no sentido de que às vezes você chega e fala, tipo, Yas, arrisca mais, assim, né? Porque senão eu fico só, respira não, e vai. vamos planejar e não vai pra realidade, Sim. né? Então, às vezes também tem que se jogar um pouco, né? Eu acho que é um equilíbrio muito bom nesse sentido. Sim, que foi até uma ideia, assim, pra quem tá ouvindo a gente, talvez não tenha essa noção dessa parte de comunicação, assim, mas pesquisando um pouco, a gente pensa, precisa fazer roteiro para um podcast, pra gente conversar aqui, nós duas com vocês? Será que a gente precisa estruturar alguma coisa ou não? A gente só liga a câmera e fala. E aí a gente conseguiu encontrar um meio termo legal, né? Que a gente coloca pontos que a gente gostaria de falar, temas, mas a gente também não escreve muito, não desenrola muito, assim. E aí a gente até colocou alguns questionamentos, mas a gente colocou muito mais questões do que respostas, tipo, afirmativas, né? Pra gente pensar, assim, sobre essa ideia do que é realmente ligar a câmera, ligar o áudio e conversar realmente de alma para alma, sabe? Eu acho que se a gente viesse muito engessada, talvez isso não fluiria, não sairia, né? Assim, nesse eu sentido. acho que também é aquilo, né? É uma desconstrução, porque senão a gente vai vendo assim e... você tem que fazer de um jeito, você tem que fazer de um outro. E eu acho que tem essa aí, entra em outras pautas, né? Que a gente pode trazer outras vezes, no sentido da sociedade, assim, desse padrão, que hoje em dia você tem que ser só desse jeito, você tem que ser só daquele outro. E aí acaba perdendo a subjetividade, né? E apesar de, por exemplo, a gente não vai focar nessa questão da psicologia aqui, mas quando uma das razões, porque eu escolhi a profissão também, é essa coisa de... Cada pessoa é única, né? Cada ser humano é único. Então, é como se cada ser humano fosse um universo, assim. Eu acho muito legal, muito incrível isso de você... Você pode pegar uma pessoa ali no consultório, ou que seja num café com amigas, assim. Você pode pegar pessoas que estão trazendo pontos muito parecidos, mas vêm de lugares completamente diferentes. Sim. Então, eu acho que é muito incrível, assim. Isso pra mim é maravilhoso, assim. De você ver que cada ser humano é único, é como se fosse um universo particular mesmo, né? Essa questão da subjetividade. Então... Parece que quanto mais trocas você tem com mais pessoas que pensam diferentes, pensam de formas parecidas, mas nunca iguais, eu acho que você vai crescendo nesse sentido mental mesmo, né? De tipo,
de recursos mesmo, né? E por isso que acho que a gente pensou nessa ideia de vocês também dialogarem com a gente, inclusive mais pra frente a gente vai lançar, vocês acompanham a gente no nosso Instagram, porque a gente vai lançar lá algumas enquetes, algumas perguntas, ou até para vocês decidirem. Tem alguns temas que a gente quer falar, mas a gente também quer ouvir vocês. Estamos muito abertas, né, para sugestões, feedbacks e tudo mais. A gente quer separar uma parte também do podcast para poder ouvir vocês. Então, a gente deixou o nosso e-mail lá na biografia do Instagram, justamente para, em anonimato, a gente ouvir as histórias de vocês e, quem sabe, compartilhar isso para quem sente de enviar para a gente em anonimato também, mas compartilhar algo que se identifique em relação ao que a gente trouxe, a gente deixando essa conversa cada vez mais rica, assim. Então... experiências, perguntas, né? Perguntarem Exato. O que a gente acha, o que... Tipo, uma troca mesmo. O que vocês gostariam de saber, esse tipo de coisa, né? Até porque, assim, nós temos individualmente também, nós temos muitas peculiaridades nesse sentido e vivências. E para os entendedores de signo aí, porque eu adoro, né? Vocês vão saber mais que eu adoro essa parte mística e essa parte integrativa. Eu trabalho com isso também, então, para os entendedores de signos... eu sou aquariana e a Yas é... Geminiana. Geminiana. Mas ambas de signo de ar, né? E exatamente, ambas de signo de ar, gostamos de comunicação, isso é bom, mas a gente também tem essa coisa muito da mente borbulhar, né? Aí eu fico pensando, assim, se isso tem também... É até um questionamento que eu tava esses dias. Será que isso tem um limite, assim, da gente pensar demais e aí isso prender um pouco a gente, ao invés de a gente colocar as nossas ideias e pensamentos ou coisas ou projetos no mundo, assim, ou não, a gente reter isso, sabe? Será que tem um limite pra gente de pensamento? Será que chega num esgotamento? Ou será que a gente precisa reter um pouco isso, sabe? São coisas que eu fico pensando, assim, não sei se você já pensou sobre isso. Já, um pouco, mas eu penso assim, como se fosse, por exemplo, memória do celular. Tava falando pra você esses dias que eu tenho que descarregar e eu fico na procrastinação. Enfim. E eu não descarrego meu celular. Eu fico assim, nossa, se tivesse, ainda bem que a nossa mente não tem um limite nesse sentido de tantos giga, porque senão eu ia estar lascado. Não, impossível. E eu penso muito, gente. É o dia inteiro pensando, aí eu penso aqui, eu penso aquilo, aí eu vou fazendo não sei o quê. É muito ansioso minha cabeça. Tipo, hoje eu lido melhor, mas assim, e eu não consigo. Pra mim é muito difícil fazer uma coisa de cada vez. Então eu tô sempre fazendo 30 coisas ao mesmo tempo. Não seria o ideal, como dizem, né? Acho que, se você for estudar sobre isso, neurociências não seriam o ideal você fazer. Sim. Mas pra mim funciona, porque eu funciono muito melhor fazendo várias coisas do que fazendo uma coisa só. É tipo um combustível pra você, então, essa atividade maior, assim, dos pensamentos. Pra mim, eu acho que tem um limiar, assim, porque eu começo a sentir um cansaço físico se eu chego a estourar ali a memória do armazenamento ali. Eu acho que chega a um ponto, assim, que eu preciso, talvez, soltar isso através do corpo, sabe? Eu fiquei pensando também isso que você falou, se a gente tem... Assim, nossa vida toda a gente passa por diversos pensamentos. Na verdade, a vida toda não. A cada segundo passaram milhares de pensamentos, assim, na nossa cabeça que a gente não consegue nem reter. Aí eu fico perguntando, se passa tanta ideia criativa, enfim, né? Como a gente falou, projetos ou experiências novas e vontades. O que será que faz a gente reter isso? Como se... Tem coisas que se enraizam, tipo isso né, o nosso projeto aqui que nasceu, graças a Deus, o podcast. O que é que faz isso enraizar pra gente chegar ao ponto de conseguir materializar, conseguir colocar em prática na nossa vida mesmo, né, externalizar isso? E o que é que faz dali poucos segundos isso... Por quê? Por que tem coisas que se enraizam e coisas que não? Eu acho que tem muito a ver com a sua identificação com aquilo. Eu acho que da sua personalidade também. Porque, tipo, por exemplo, eu conheço pessoas, assim, amigas que têm muita dificuldade de terminar algo.
Isso é uma coisa que falam, né, nesse sentido do signo. Gêmeos, por exemplo, teria dificuldade disso, né? Quer começar tudo, mas não termina nada. Sim. Só que a minha lua é Capricórnio, que é o contrário. Então eu quero fazer o quê? Eu quero começar tudo e terminar tudo. Então é uma loucura. Então eu acho que tem a ver com isso também, da personalidade da pessoa, né? E eu acho que da própria identificação com aquilo. Porque tem coisas que dificilmente, se eu começo algo, eu vou deixar pra lá. Às vezes é até um ponto não muito bom, mas se eu começo algo, porque eu realmente tô disposta a me colocar naquilo ali, né? Mas, não sei, eu acho que tem pessoas que, não se identifica, que as coisas não pegaram tanto, assim, sabe? Não adentraram tanto. Sim. E acabam deixando pra lá, assim. Mas eu acho que vai da personalidade também, não sei. Eu acho que precisa tocar em um lugar, assim, da sua alma, né? Que a gente tava falando outro dia num dos temas ali de podcast, que pode virar, pode não virar, depende aí do que vocês curtirem, mas, enfim, a gente tava falando sobre o que nutre a nossa alma, né? Eu acho que tem coisas, conforme a gente vai passando por experiências, e, enfim, também se trabalhando, né? Nesse sentido de olhar um pouco para os nossos problemas ou para os nossos, enfim, vícios e comportamentos. Quando a gente começa a olhar para tudo isso e se conhecer mais, a gente começa a entender o que é que a gente tem afinidade de fato e o que não é muito... Não ressoa. Não tem, exatamente, não ressoa, não tem muito a ver com a gente. E eu acho que tem ideias que vêm e é como se fosse... Não foi só um pensamento, foi algo que você intuiu mesmo, foi um insight. Tocou em algum lugar ali que não dá pra deixar pra lá, né? Exato, é aquela lampadinha que acende assim em cima da sua cabeça e você fala, putz, é isso, sabe? Eu acho que isso é essa sensação, porque eu sou muito ruim de explicar coisas assim racionalmente e objetivamente. Então, eu trago sempre uma sensação física, assim, de você sentir aquela coisa dentro de você. Às vezes eu sinto até arrepios, assim, quando isso acontece. Porque eu falo, é isso, sabe? Eu tava com um conflito ali, com alguma coisa que eu tava entendendo que não tava muito legal. E aí, simplesmente não foi que eu pensei. Veio. Às vezes eu tô tomando banho e isso acontece. Às vezes eu tô lavando uma louça, isso acontece. Às vezes eu tô só, sei lá, no final do dia que eu terminei os meus atendimentos, olhando pro céu, e aí de repente, sabe, aquele pôr do sol que eu fico em paz, e aí de repente vem uma ideia, assim, vem algo que chega e realmente se fixa. Assim como também vem ideias que passam muito rapidamente nesses momentos, mas é algo que vem e fixa e fala, eu quero continuar sendo gestada, eu valho a pena, sabe? Valho a pena nascer nesse sentido de ideias, sabe? Então eu acho que tem coisas que é como se fosse assim um mensageiro que joga a cartinha ali, você abre e sente, nossa, eu gosto muito dessas metáforas, assim, que eu faço na minha cabeça, às vezes. E aí eu falo, nossa, é isso, sabe? Eu preciso continuar escrevendo esse livro aqui que chegou pra mim. Mística, né, amores? Conectada com a natureza, vocês viram? Eu senti... Gabriela sendo Gabriela. É isso. Mas também é uma coisa que eu fiquei pensando, né? Eu não sei se pra vocês faz sentido até. Quero ouvir um pouco se você teve alguma experiência assim. Mas, tipo, por que você sente que, por exemplo... em momentos do banho ou em momentos que eu li que você escreveu um pouco antes de dormir, assim, por que nesses momentos especificamente geralmente vem 1 bilhão de ideias, assim? Eu acho que é porque a gente tá com menos defesas. Defesas do quê? Psíquicas mesmo, no sentido de que eu acho que você tá mais presente ali no momento. Então, quando o banho é uma coisa relaxante, né? Um momento que você tá ali com você mesmo presente. E acho que a gente fica com menos essas defesas, assim. Então, acho que o pensamento flui mais, assim. E eu acho que talvez, né, pelo que eu conheço de você, me parece, assim, que você tem menos essas questões das defesas, assim, do que eu. Eu tenho mais, então é até bom a gente essa troca, porque às vezes eu fico... porque eu sou muito racional. Então, tipo assim, apesar de eu sentir, eu sou muito sensível em muitas coisas, muitas vezes... Mas sou muito do racional. Então, às vezes, eu tenho muita dificuldade de, tipo, só ali aproveitar o momento. Então, às vezes, eu percebo isso. Eu tô muito mais na defensiva, de, tipo, ficar
Primeiro eu preciso saber como é que vai funcionar pra daí eu arriscar, que não é bem um risco, né? E eu acho que hoje eu tô melhor, mas assim, eu já fui muito nesse sentido de não vou me permitir arriscar. Eu preciso saber tudo que vai acontecer pra daí eu me permitir, digamos assim. Então eu acho que eu tinha muito mais dificuldade, não vinham tantas ideias quanto agora estão vindo mais, assim, porque justamente eu me permito, tipo, foda-se, sabe? Não é Sim. tão... Mas, amiga, você não acha que isso é um sintoma social, assim? Acho. Tipo, que eu vejo isso piorando muito, assim, eu me incluo totalmente, assim, eu acho, nesse sentido que às vezes eu me pego, sim, nesse lugar de questionar demais, porque eu entro nos padrões de comparação quase como se eu fosse retirada desse meu lugar de me conectar com a minha essência, com o que faz sentido e falar assim, não, agora o que tá todo mundo fazendo é XYZ. Se você não fizer isso, tá errado, você vai ser muito criticada ou não vai dar certo. Sei pela massa, né? Exatamente. É muito difícil você ficar nesse... O que eu faço? Eu vou por mim ou eu vou pelo outro, né? Eu acho que isso também tem a ver um pouco com o que eu escrevi no roteiro, que é essa coisa de você lidar com tudo aquilo que não é você, né? Eu acho que é uma das coisas difíceis, assim, na vida. E eu tava ouvindo um podcast hoje mesmo, da Valentina, o Obra Aberta, e esse episódio é um pouquinho antigo, faz uns meses, mas ela tava falando isso, essa questão da nossa subjetividade, assim, de como é que a gente faz, e a gente, se for ver, a gente acaba sendo egoístas, assim, realmente, de não se relacionar, porque aí essa questão social, e ela traz essa pauta e eu super concordo, assim, com essa questão da sociedade mesmo, aí entra nessa coisa da sociedade do cansaço, né, vem outros pontos, assim, mas que as pessoas, né, você no sentido de pessoa, cada vez mais se coloca num lugar isolado, né? E eu acho que é importante você também fazer coisas sozinho, estar sozinhos. Eu acho que isso agrega muito. Eu acho que é importante você também ter esse momento só seu. E é uma coisa, por exemplo, que eu amo ficar sozinha nesse sentido, gosto muito. Mas, assim, até que ponto... Aí vem aquela pergunta, né? Que acho que é difícil de responder. Até que ponto você tá fazendo isso porque você tá, tipo assim, não, aqui é o meu momento, eu tô aqui fazendo isso por mim, tô aqui aproveitando, e até que ponto você tá fazendo isso porque você tá se isolando. Porque é difícil você lidar com o outro e, tipo assim, não, a pessoa não vai falar o que eu quero ouvir, ou a pessoa vai falar o contrário, então eu vou ter que pensar pra daí dialogar, pra daí responder, pra daí ter essa troca. Então é muito mais fácil me isolar. Que é o cansaço, né? A sociedade do cansaço, aquela coisa que drena a sua energia. É uma coisa muito produtividade, né? Capitalismo, produtividade. Então eu acho que é uma coisa que você entra num ciclo, assim, vicioso de... você já fez um vídeo, inclusive, isso, acho que no seu perfil profissional, que é a ânsia de ter e o tédio de possuir, né? A gente quer ficar naquela coisa de eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, porque tá mirando nesses padrões de perfeição, assim, e aí quando a gente vê, a gente tá muito perto daquilo e ao mesmo tempo a gente tá drenado de energia. Sim, e aí você chega àquilo... Aí, não tem aquele encantamento. Não tem. Não vou lacanizar, mas, tipo, entra um pouco nessa coisa do Lacan também, né? Objetuar tudo, que é essa coisa de você nunca tá satisfeito, né? Você, tipo, justamente, você chega ali onde você achou que era, e aí... Cara, total. Tipo aquela frase da Dilma de vamos chegar na meta e dobrar a meta. Eu acho que é um pouco esse simbolismo. Tipo, a gente nunca vai... Ou seja, a gente nunca vai chegar, gente. A gente tem que entender. Tem uma frase da Maria Homem que ela fala assim, gente, deixa a verdade penetrar em você. É só você deixar a verdade penetrar em você. Às vezes a gente tem que entender que, cara, a gente não é perfeito e a gente não vai ser. E é difícil lidar com isso. Exato, mas é difícil porque eu acho que hoje, principalmente, tem uma massa muito forte, muito densa, e a gente tá muito nisso de que a gente precisa fazer o mais perfeito, clean girl, assim, uma coisa super polida e muito, assim, né, não erramos, não fazemos o outro errar, e eu acho que isso tá se tornando algo crônico, assim, sabe, e bem sério, assim, se a gente for pensar. Porque eu vejo, por exemplo, vejo isso na minha vida, vejo com amizades, vejo isso com as pacientes que eu tenho, que também trazem. É uma pauta muito viva, né, hoje em dia, assim, na sociedade. Sim, e eu acho que, assim, linkando com essa questão que a gente trouxe aqui hoje, né, de gestar esses projetos, eu acho que a gente chega ao ponto, assim, hoje, que a gente nem começa
uma gestação de porque projetos novos. você acha, não, vai dar errado mesmo, nem vou fazer. Ou, tipo assim, só o trabalho de você ter que fazer aquilo, porque dá trabalho. E se relacionado a trabalho, né? Qualquer relação, acho que escolha ali que você faz, dá um trabalho no sentido de você ter que... Você investe tempo, você investe dinheiro, você investe, tipo, a sua vida ali numa troca, né? E realmente não é fácil. Então, às vezes, é mais fácil, tipo, não vou investir nisso porque vai demorar até vir o retorno. É tudo muito imediato, né? Agora é tudo... É muito imediatista. Cortes e a rápidos. Quando você tem que gestar, por exemplo, uma gravidez, digamos assim, tipo, 9 meses, 10, né? 9, 10 meses. Então, assim... leva tempo, né? Então, pra você lidar com a ansiedade, eu acho que hoje em dia a ansiedade é um dos principais, né? A ansiedade e depressão, acho que são os dois mais, assim, hoje em dia, né? De sintomas, assim, né? Porque justamente a gente não sabe esperar. A gente não consegue, tipo assim, no geral, eu me acho uma pessoa tranquila. Só que pequenas coisas me irritam. Então, tipo assim, pessoa andando devagar na minha frente. Porque eu tô sempre atrasada, então tenho muita raiva. Celular que não carrega. Tipo assim, eu tô usando o celular, acontece alguma coisa, não carrega 2 segundos. Tipo, o que vai mudar na minha vida 2 segundos? Ou você colocar em coisa no 2x. O que você acha disso? Nas duas vezes. Eu não coloco, amiga. Ai, maravilhoso. Gente, eu não consigo colocar, tá? Um fato sobre mim. Eu começo a ficar extremamente angustiada quando a pessoa, tipo, não tá terminando palavras. Assim, quando eu coloco no áudio 2 vezes, eu não consigo, tipo, ouvir a pessoa terminar uma frase. Parece que tá leilando um boi, né? Eu falo rápido. Se eu falo um 2x, vai dar... É assim, não é? Leiloa Parece boi. que a gente tá... Sabe quando... Bom, não sei mais se as pessoas fazem isso hoje em dia, mas liga o rádio do carro e tá passando um jogo de futebol. Nossa, cara. E o narrador tá narrando o jogo de futebol. Parece mesmo. Eu não consigo, o meu máximo é 1,5. 2, a pessoa pode mandar 10 minutos de áudio, eu vou ouvir no 1,5. Até 1,5, porque 2 vezes eu não consigo, assim, eu acho que passa de um limite que eu falo, cara, essa pessoa tá falando alemão pra mim agora. O meu cérebro é muito acelerado, então o que acontece? Eu entendo, entendeu? Porque aí tem essa coisa... Você tá no de... ritmo. Eu tô no ritmo, deixar mais até, entendeu? Porque eu sou dessas. E eu acho que também... Mas não faz bem, né? Mas eu acho que dentro desse lugar também a gente precisa entender... Olhar pra gente e entender, tá, isso tá acontecendo comigo, mas isso faz parte de quem eu sou. Uhum. Tipo, isso é da minha personalidade, da minha essência... Ou eu tô absorvendo isso também do mundo. Eu tô gerando e sendo gerada nesse lugar social, assim, tipo, da sociedade do acelero. Vamos colocar aqui um nome, assim. Porque eu fiquei pensando que também, pra gente, dentro de uma gestação, falando de uma forma bem metafórica, dentro de uma gestação tem outras gestações. Tipo, se a gente for pensar nesse termo de projetos, experiências novas, que a gente quer colocar pro mundo, né? Que nasce da gente, eu acho que tem outros processos que a gente precisa ressignificar, assim, que a gente precisa entender, tipo, nossa, tô desanimando, o que é que tá acontecendo, que eu tô perdendo essa energia para esse projeto que bateu tão forte, que nasceu tão forte dentro de mim e que eu comecei a gestar e depois eu preciso renovar essa sensação, sabe? Como se eu tivesse que entender mais ou menos o propósito disso que eu tô fazendo, sabe? Não é o porquê que eu comecei a fazer isso, que também é muito importante, mas é isso. É o pra quê. Pra que eu comecei a fazer algumas coisas, sabe? Sim. Eu acho que muitas vezes a gente faz coisas no automático, nem pensa. Sim. Né? A gente só vai lá, vai fazendo pra passar o tempo, pra não ter que olhar pra si, tentando tapar faltas. Eu acho que tem tudo. Depende, né? Acho que é um vazio, né? Assim, alguma coisa de talvez um vazio existencial, assim, que a gente fica tentando tamponar com todas essas coisas aceleradas e muito rapidamente passageiras que a gente acaba consumindo, assim, ao longo do que a gente vai vivendo, assim, né? E aí eu acho que essa gestação fica meio caótica, né, assim, fazendo alusão ao nome do podcast mais uma vez,
Porque o nosso podcast, gente, ele é para ser uma conversa tranquila, mas ele é super acelerado, como vocês podem perceber. Tipo, quase nada, imagina. Tipo, café, corpo e causa, a gente A vive proposta é essa, a gente fala sobre tudo, não fala sobre aquilo. É sobre isso, não fala sobre essa coisa. É o pensamento que vai e vem, né? A gente vivencia muito isso no corpo também, né? Até por isso que eu acho que você falou, as ideias que se fixam ou que aparecem do nada vêm justamente em momentos que o nosso corpo tá em mais estado de relaxamento. E a consciência tá mais rebaixada também, de alguma forma, por conta disso. Sim. Eu acho que é aí que surgem essas ideias que talvez venham e fiquem, né? De fato, assim. Porque a gente tá se conectando realmente com você, né? É. Com quem você é, com quem você quer ser, muitas vezes, né? Acho que realmente tá conectado mesmo, não é só um... as pessoas acharam que talvez seria legal você fazer aquilo. Sim. Não é você que acha aquilo, né? Tipo, aquelas pessoas... Gente, eu não corro. Já corri umas 2 vezes pra fazer meus amigos felizes, assim. Algumas pequeníssimas maratonas, mas assim... as pessoas que geralmente correm, que gostam muito de correr e acordam 5 da manhã pra correr... Eu sinto que aquilo é um projeto que nasceu delas em algum momento da vida delas, que acabou virando depois algo da rotina, mas eu sinto que é algo assim, eu tô conectada com o meu corpo, eu tô conectada com a distância que eu vou, com o trajeto que eu percorro ali e observando tudo e ao mesmo tempo entendendo aquelas sensações físicas que liberam depois no final aquela endorfina. Que o meu corpo me permite fazer, né? Exato, só que eu fico pensando assim, se a gente... Eu dei esse exemplo extremo, assim, né, nesse sentido, porque eu penso, essa pessoa, ela tem um propósito maior, não é apenas mais uma coisa automática da vida dela. Ela colocou isso, sim, na rotina dela, mas de alguma forma ela colocou também isso como um propósito, assim, como uma intenção que pra ela faz bem, que pra ela... nasceu e vai ficar, entendeu? Ela gestou e nasceu e vai ficar. Eu acho que quando a gente está, por exemplo, colocando o nosso corpo em movimento, se conectando, tem uma coisa que eu até já fiz esse teste, assim, quando eu treinava de fone de ouvido e aí, tipo, pra eu terminar o cardio com o fone de ouvido, né, pra ouvir a música e tal, enquanto eu tô no cardio. Eu fiz um teste de não treinar a musculação, por exemplo, de fone de ouvido. Eu fui colocar o fone só pra fazer o cardio no final, assim, uma esteira e tal. E aí, eu comecei a perceber que eu fiquei muito mais conectada com o meu corpo quando eu tava sem o fone de ouvido, assim. Porque não tem distração. Exatamente. Quando eu tava prestando atenção na minha respiração, no movimento que eu tava fazendo no exercício, e que eu tava ali presente, podendo ouvir algumas pessoas ali e tá muito mais focada nesse movimento do corpo. E eu acho que são nesses momentos que a gente tá um pouco mais desconectado, assim... desse mundo externo que também está bem caótico, eu acho que quando a gente consegue fazer essa desconexão um pouco e ficar bem no presente, bem com a gente, bem prestando atenção nas nossas sensações físicas, que meio que vem todo esse insight, sabe? Que vem algo que a gente consegue entender o que é e para que veio para colocar no mundo. Acho que você aparece ali, de fato, né? E essa coisa de... Isso que você tá falando da questão da corrida e tudo, eu acho que passa a ser uma coisa muito da personalidade. Porque, por exemplo, você sabe, né? Eles não, então vamos contar. Eu pratico Muay Thai, já sou grau preto no Muay Thai, já lutei, sou árbitra, dou aula. Então, assim, o Muay Thai é uma coisa muito, assim, presente na minha vida. Esse ano vai completar 12 anos que eu comecei Muay Thai. E eu também faço Jiu-Jitsu, sou faixa roxa. Faço há 9 anos. E hoje eu vejo que é uma coisa que é da minha personalidade. Eu não consigo me ver sem fazer isso. É tipo uma coisa que faz parte de mim. Acho que tiveram momentos na minha vida, então tiveram momentos que eu tava muito mais ativa, né? Fazendo coisas, treinando muito mais que eu gostaria. Mas eu não consigo ficar sem. Falar assim, eu acho que uma das minhas angústias é pensar que, você nunca mais vai poder treinar isso na sua vida. Tipo, porque é diferente quando assim, eu gostaria de estar treinando mais. No momento, não tô treinando tanto. Mas é meio que uma escolha, né? Então, tipo assim, eu escolho não ir. Mas eu sei que eu poderia. Agora, se a pessoa chega pra mim e fala assim, você não pode, por exemplo, já tive lesões, né? Tô lesionada, inclusive, em tratamento. E a pior coisa é a pessoa chegar e falar assim, você não pode
fazer isso. Você não vai poder treinar. Aí pra mim, parece que é o fim do mundo, assim, é muito difícil. Então é diferente quando você também não pode fazer algo que você escolheu não fazer. Você pode, você escolheu, e você é proibido, né? Eu acho que é muito mais difícil. Então, eu acho que passa a fazer parte da personalidade, assim. Então, isso é um que eu vou dizer agora, é um ponto que até que eu coloquei nos roteiros, que é que eu quero falar, que é uma coisa, assim, de você, se você consegue, uma coisa apenas te define. Isso pra mim, como uma boa geminiana, é impossível. Então, tipo assim, eu amo Muay Thai. O Muay Thai eu falo que é meu primeiro filho. Que o Jiu-Jitsu é meu segundo filho. Então, tipo assim, eu amo há menos tempo, mas eu amo igual. Não consigo dizer que eu amo mais um, que eu amo mais outro. Pra mim, eu amo muito os dois. E faz parte de mim. Então, assim, eu não consigo me ver desvencilhada, assim. Eu acho que hoje já passou a fazer parte da minha vida, assim. E eu só consigo estar bem se eu tiver com os dois, né? De uma forma, às vezes mais pra um, às vezes mais pra outro, mas assim, com ambos. Eu não consigo simplesmente... Ah, não, tudo bem, não quero mais, não consigo. Inclusive que eu acho que é um exemplo ótimo dessas coisas que partiram como uma ideia, que depois virou uma vontade, e aí você começou lá atrás, quando você era adolescente, 17 né? anos. 17 anos. E que hoje, assim, eu vejo muito isso sendo aplicado. Poderia não, tá, gente? Nem sempre essas ideias que vão sendo gestadas com o tempo e crescendo dentro da gente, virando um propósito, nem sempre isso vai se formalizar em algo profissional, assim, mas no seu caso, sim, né? Tipo, hoje muito da minha renda vem do Muay Thai, inclusive, né? Então, eu sou psicóloga, mas eu também me formei em psicologia do esporte por causa do Muay Thai. Eu comecei a psicologia por causa do Muay Thai, então, tipo, foi antes de eu lutar, a forma que a minha psicóloga me ajudou, então essa questão do psicológico. Então, eu entrei simplesmente para emagrecer, tipo, porque, sei lá, queria fazer isso. Acho que tinha malhação, tinha Muay Thai, eu vi um vídeo de uma mulher, e eu falei assim, não, gostei, é isso que eu quero. E, tipo, jamais imaginaria tudo que aconteceu depois na minha vida, quando eu fui pra Tailândia, inclusive, passei uma temporada lá. E foi uma coisa que, tipo, jamais imaginava que o Muay Thai me proporcionar isso. É uma coisa que eu não tinha essa noção, assim. Então, realmente não foi um plano. Eu acho que nesse caso do Muay Thai, do Gil, não foi um plano, mas foi uma coisa que eu lembro da minha sensação quando eu entrei no tatame pela primeira vez. Que eu falo assim, eu pisei, eu falei assim, cara, eu não vou sair daqui nunca mais. Eu tenho muito viva essa sensação pra mim, assim, de tipo, não sei explicar, parece que foi um reencontro, sabe? Sim, eu preciso, é disso que eu preciso, não que tem eu outra acho coisa. que é isso também, tem coisas que encontram você, sabe? E eu acho que, no seu caso, isso é total, assim, no meu caso, você sabe, né, e muitos que estão ouvindo talvez saibam e outros também não, mas eu gosto muito de arte, assim. Eu canto desde que eu sou pequena, mas hoje em dia eu trabalho com dança, né? Com dança circular, que é mais voltada para a parte terapêutica. Mas quando eu fui fazer a formação, eu tinha 23 anos, assim, tinha acabado de terminar a faculdade de psicologia, né? Mas aí eu fui para esse lado de fazer essa formação da dança circular. E aí eu falei, cara, eu não quero nunca mais parar de dançar. Eu não consigo mais ver o meu corpo não estando em movimento, assim, não entrando em ressonância com a música, sabe? Que sempre foi algo muito, muito nutridor pra mim, assim. Então, acho que a dança foi um projeto muito, muito gestado e que veio de assim, minha mãe quis me dar de aniversário a formação e aí eu fui. A primeira vez ali, eu peguei um avião para ir para Curitiba para fazer a formação e foi algo assim que para mim foi muito engrandecedor, porque foi um reencontro, como você falou do Muay Thai com você, para mim também foi assim. E foi um projeto de vida, assim, não foi um projeto só para parte profissional, né? Tem coisas e projetos que vão crescendo dentro da gente, a gente vai acompanhando o fluxo. A gente, pra além, né? A gente não pensa, eu acho que a gente não pensa assim, será que vão tal. Acho que não tem problema a gente pensar e ter cautela em algumas coisas, mas se a gente fizer muito isso, ele não nasce, assim. Ele passa do tempo, ele se esgota e não tem
não tem energia o suficiente mais pra você retomar aquela energia de encantamento que você tinha quando você queria colocar o projeto pra nascer, assim, sabe? Aqui tem algumas perguntas que até vou fazer um convite pra vocês pensarem junto com a gente, Sim, porque comentarem aí. só pra vocês saberem, a gente não vai trazer respostas. É só, tipo, vozes da nossa cabeça, vamos indo. A gente não tá aqui pra trazer respostas em afirmações, em negações, a gente tá aqui realmente pra propor reflexões reais, assim. Então a gente quer total desassociar essa ideia de somos psicólogas e temos uma resposta, temos uma explicação pra tudo. Até porque, gente, por favor, um grande parênteses, se vocês forem algum profissional que falar que tem as explicações pra tudo, foge, gente. Pode. Então não é essa a ideia, assim, é a gente realmente falar coisas que a gente sente, né? Mais do feeling. Você acha que as melhores ideias nascem da criação ou da confusão? Eu vou dar uma de psicóloga e responder que depende. Clássico, clássico. Se você nunca fez terapia, você vai saber o dia que você fizer que a gente responde assim. E você? Que depende. Eu acho que depende. Eu acho que é a mesma momentos coisa. E momentos, né? Sim. Acho que tem coisas que você... Tipo, não, vamos começar aqui, vamos fazer o ABC ali certinho, beleza. Pode ser que dê certo. Às vezes você tá no caos ali da sua vida, de repente, insight. Exato. Eu acho que depende. Eu acho que é a mesma coisa que a gente tentar solucionar a questão do tipo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não sei, um pouco assim. disso. Mas, assim, eu tendo a dizer que essas ideias que a gente vem falando aqui, que se enraizam, elas tendem a vir de um processo que antecede, um processo antes dessa de se enraizar, que um processo de causa e confusão. Eu acho, porque assim, geralmente, não é uma regra, concordo, mas geralmente tem coisas que vêm de um estado de dor ou de um estado de, sabe assim, você precisa primeiro bagunçar todo o seu quarto para você entender como que você quer o seu novo quarto, sabe? E aí o seu quarto vai ficar caótico e você vai precisar depois organizar toda a prateleira de novo, só que daí de uma nova forma, que é a forma que você queria. Atravessar esse caos, né? Exatamente, atravessar esse caos, assim. Então eu acho que as ideias, eu acho que elas nascem de... É uma energia criativa que vem talvez de algo caótico, de algum questionamento, de alguma inquietação, assim. Essa aqui é muito boa, que eu coloquei aqui. Quem costuma vencer? A voz corajosa, a cautelosa ou a preguiçosa? Acho que vai de momentos da vida, né? Ultimamente, não sinto orgulho, mas a minha preguiçosa também A sua preguiçosa? tá vencendo para algumas coisas que eu tô na correria, né, da vida adulta. Então, aí eu faço o que eu tenho que fazer mesmo, que eu não consigo, eu preciso fazer, por exemplo, coisa de trabalho. E aí, quando eu vou fazer alguma coisa que eu quero, por exemplo, treinar mesmo, que eu gostaria de estar treinando mais, às vezes a preguiça vence, porque eu não consigo... Mas você tá falando nesse caso específico do agora, assim. De você... Mas não é um funcionamento geral seu. Não. No geral, é que é isso. Vai de momentos da vida. Então, ultimamente, eu tenho visto essa questão tô um pouco mais preguiçosa do que eu gostaria. Mas eu acho que depende muito de momentos. E é aquilo. Como boa geminiana, novamente... Tudo pode mudar. Amanhã eu posso começar... um dia estando num totalmente diferente nesse aspecto. Então eu acho que vai muito de momento, assim, na minha vida hoje, também, depois de muitos anos de terapia, né, de análise, eu percebo que depende de como é que tá a minha rotina, o meu humor. Eu tenho isso, fugindo um pouco aqui, quero saber de você. Eu sou completamente, o que me pega, assim, completamente é o clima. Total, eu também sou assim, gente. Se o clima tá nublado, pode nem tá chovendo, mas se tá o dia cinza, eu fico muito deprimida. E aí eu até tava falando esses dias que ficou, né? Acho que semana passada. Que aí eu lembro que eu comentei com a minha mãe, eu falei assim, nossa, mas eu tô meio triste hoje. Será que sou eu ou será que é o tempo que tá cinza? Olha pra fora, né? Tipo, bizarro isso. Tipo, eu sou muito afetada. Então, às vezes é isso. Mas aí, às vezes, eu acordo e falo assim, nossa, hoje eu poderia mudar o mundo, sabe? Eu tenho, às vezes, uns... Mas depende. Esses ímpetos. Muito... E eu acho que tá ok também, depende né?
Não, e eu acho que a gente também tem que entender um pouco e se acolher nesse sentido, porque sim, nós somos seres que vieram da natureza, assim como o clima é produzido pela natureza. Então a gente vai entrar em ressonância com a natureza, mesmo a gente vivendo aqui, pelo menos a gente que é de São Paulo, numa selva de pedra, com tudo muito conectado e muita tecnologia, poucas árvores e tudo mais, a gente vivendo um pouco mais distante, né, da natureza nesse sentido, mas a gente continua ressoando com ela. Então eu acho, uma das coisas que eu aprendi na dança circular foi isso, os nossos ciclos como ser humano, eles também vão de acordo com os ciclos da natureza. Então as estações sim vão afetar o nosso emocional, o nosso psicológico. E eu acho que a gente tem que respeitar, na verdade, isso. Porque o que a gente mais está fazendo hoje em dia é não respeitar isso. É entrar num automatismo, numa alta produtividade, ou talvez assim, num esquema corporativo, né? Não sei quem tá me ouvindo, mas sei que muita gente também trabalha nesses ambientes, de entrar às vezes num lugar que você não tem nem janela para ver como que tá que horas são, sabe? Será que já tá no final do dia, o sol tá se pondo? Tipo, às vezes a pessoa perde essa noção e entra nesse automatismo, fica distante do corpo dela, sabe? Distante dessa coisa do tipo, será que o que eu tô sentindo tem a ver com o que o clima, a terra tá passando, o clima, enfim. E aquilo, não seja inimigo da melatonina, que você falou uma vez pra mim, Exato. não foi? Tipo, abra sua janela de manhã. Tipo. Não seja inimigo, gente. O cortisol e a melatonina, eles têm uma função, sabe? Então a gente precisa entender também um pouco disso. Às vezes a gente acha, não, é uma coisa muito óbvia. Mas a gente perdeu também o que é o óbvio. A gente tá um cabeção ambulante, né? A nossa cabeça e o nosso corpo estão vivendo a quilômetros de distância. Então, às vezes, a gente precisa entender o que o nosso corpo tá precisando e não passar por cima dele. Nesse sentido. Fazer adaptações, claro. Mas eu acho que, assim, num geral, hoje em dia eu tô mais corajosa. Porque aqui a pergunta era corajosa, cautelosa ou preguiçosa, né? O que costuma vencer? Eu acho que hoje em dia eu tô mais corajosa com um ascendente em cautelosa. Porque eu acho que, como eu falei pra Yas, né, e pra vocês, que às vezes eu sou um pouco mais impulsiva do que eu gostaria nesse sentido de só ir me jogar. Eu acho que hoje em dia eu tô aprendendo a medir um pouco mais, mas não entrando numa pira ao ponto disso me impedir. Então eu acho que eu tô corajosa, mas eu também tô com o pé no chão. Eu não tô totalmente impulsiva, assim, nesse sentido. É possível, acho que aqui vem pra nossa última pergunta. Inclusive, se vocês tiverem mais perguntas em relação a isso, eu já falei, mas vou repetir aqui. Pode enviar pra gente no direct como mensagem, ou no nosso e-mail também, né? cafécorpicals.pod@gmail.com. E aí a gente pode ler aqui e conversar um pouco mais nos próximos episódios sobre essas perguntas, sugestões, enfim. Mas essa última pergunta eu vou fazer pra você, Yas, antes de fazer pra mim. É possível criar sem correr nenhum risco? Não. É isso, gente. Até o próximo. Eu acho que não tem como. Dificilmente. Eu acho que é impossível. Também acho que não. Não consigo pensar uma forma que seja possível. Não. Eu acho que é impossível a gente colocar algo de fato... Aliás, nenhuma criação é totalmente pura, né, gente? Mas eu acho que, de fato, que veio de dentro, assim, uma vontade, uma ideia, se a gente não quiser dar nossa cara a tapa, não se permitir, assim. E, tipo assim, você pode até fazer uma coisa planejada, mas mesmo planejado, sempre alguma coisinha sai ali, né? Não dá pra você fazer 100% aquilo, eu acho que não na realidade. E eu acho que é preciso também, sabe? Eu não sou aquela pessoa que... Vamos abraçar a sombra e conviver com ela sofrendo muito. Mas eu acho que a gente tem que entender que luz e sombra tem tudo quanto é lugar, entendeu, gente? Então nada vai ser totalmente como a gente esperou. E eu acho que isso tem um lugar também, sabe? Tem um lugar de aprendizado, tem um lugar necessário pra gente aprender com a vida também, aprender com a gente, ou aprender a pensar, poxa, eu devia ter falado alguns nãos que eu não falei, e aí... aconteceu isso, poxa, então agora talvez você tenha essa oportunidade, já que deu errado aqui, tem essa oportunidade de refazer isso, assim. Então,
Não é possível a gente criar sem ter nenhum risco. Também acho que não. É isso. Então, obrigada. A você, a mim, a você também. A todos vocês que estão aqui ouvindo a gente. Então é isso, parimos. Nasceu o nosso primeiro episódio, de muitos que virão. Obrigada pela sua audiência. Sigam a gente nas nossas redes sociais, em todos os lugares, Instagram, TikTok, e-mail cafécorpicals.pod@gmail.com e das outras redes só cafécorpicals.pod. Agora você já pode pegar o seu café para os próximos episódios e sentar com a gente para conversar. Beijo!